Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus. Boa noite a todos, Verinha. Boa noite a todos que estão presentes, que irão assistir posteriormente, né? Prazer e honra estar aqui em mais um programa, eu, você e Emmanuel. Gratidão por essa oportunidade. Muito obrigada por este convite. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, eu e o Alessio, agradecemos bastante o nosso companheiro Alessio, que deve estar ainda no trânsito, né? Sim. De São Paulo, uma loucura. É. Mas se der tempo, ele entra, né? Mas sim, também já vamos vibrar bastante por ele, que ele venha de forma tranquila, né? Sossegada. Célia, nós que agradecemos, tá? Por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nessa noite, né? Fria aqui em São Paulo, tem nos outros estados, né? Deve estar calor, mas aqui está bem frio, né? Mas vamos nos aquecer, né? Vamos aquecer bastante, com bastante conhecimento do Emmanuel, essa fonte maravilhosa que nos alimenta, né? Nas quartas-feiras, que a gente busca fazer essa reflexão, também essas vibrações de amor que a gente recebe pelas pessoas que estão nos assistindo, né? Sim, e a gente também emana essa vibração, então fica nessa corrente quente de luz, né? Sim. Que nos aquece, né? Aquece o nosso espírito. Exatamente isso, Vera. É esse aquecer gostoso, esse acolher, não é? É isso. Sim. E eu vou fazer a preparação. Pois não. Mas antes, eu vou ler um texto do Vigiai e Orai, que Tá eu acho que é um título assim que para a gente estar sempre lendo, né? Porque é o que precisamos muito, né? O Vigiar e Orar. E é do Carlos Barcelli pelo irmão José. Aí depois eu vou pedir para a Célia fazer o Pai Nosso, né? A abertura. Pois não. Nosso companheiro não está, né? Vamos pedir para nossa convidada. Pois não. O tema que saiu hoje é um pouco mais. Então vamos ver o que o nosso irmão José vem nos dizer nessa noite, né? Mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. A boa semente jamais se perde. Um dia, as condições serão propícias à sua germinação. O teu trabalho é o de semear, o da gleba é o de produzir. Cumpre com o teu dever e não alegues infertilidade do solo para cruzarem os braços. Se puderes, faze um pouco mais. Aduba a terra com o suor do teu esforço redobrado. Auxilia um pouco mais, quanto estejam demorando a corresponder às tuas expectativas.
Às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade. Até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. Fantástico, né? Maravilhoso. O nosso irmão José está dizendo para a gente cumprir o nosso papel, fazer o que temos que fazer, não cruzar os braços, não ficar esperando, né? Resultado, que a gente adora isso, né? Nós Pois queremos é. fazer e queremos já ver o resultado. Ou seja, queremos que naquela ajuda, naquele auxílio, que a pessoa já se transforme, que a pessoa já venha, claro, agradecer para nós pelo auxílio, né? Que venha nos dizer o quanto foi importante, né? Aquele momento na vida dela, que é isso que queremos, né? Sim, Queremos essa sim. gratidão, né? E ele está nos convidando para justamente fazer o contrário. Fazer sem nada em troca, sem procurar, né, segundo as intenções, sem procurar saber o resultado, porque isso não é conosco. Porque se a gente planta semente, o adubar, o germinar fica para com a pessoa. E se a pessoa não faz, não é por isso que nós vamos deixar de semear, né? Porque Jesus sabia da nossa condição, então ele nem teria vindo. Sim, Se sim. ele fosse levar, como a gente leva ali, né? Essa questão de que não vai adiantar mesmo, ele nem teria vindo há 2000 anos atrás. Sim. Ele sabia que nós não estávamos em condições, né? De compreender, de assimilar, muitos de nós, né? Porque muitos aproveitaram, né? Muitos Sim. aproveitaram, muito. Ó, o nosso companheiro Alessio. Boa noite, Alessio. Boa noite, Eu minhas acho que eu vou amigas. Boa mudar noite a aqui todos. o negocinho aqui, peraí. Boa noite, Alessio. Prazer e honra estar aqui. Prazer e honra. Boa noite. Prazer todo meu, como sempre. Cabelo bonito, visual novo, tá chiquérrimo, hein? Essa é a nossa amiga Célia. Muito prazer, meus amigos. Conseguimos chegar. Então, vamos lá, Graças vamos a seguir. Deus. Desculpem atrapalhar aí. Boa noite a Não, todos. estamos comentando sobre a, a leitura. Aí, se você quiser fazer a prece, tá, Alessio? Ou então a Tá gente bom. deixa para a nossa convidada. Não, pode achar que se quiser, é uma honra, mas senão eu faço também, sem problema nenhum. Sim. Tá. E aí, terminando só que eu estava comentando, Alessio, que o irmão José, nessa noite, estava nos convidando a fazer sem olhar quem, né? É simplesmente semear. E aí eu estava falando que Jesus, se ele tivesse tendo a mesma atitude que nós, é claro que não, né? Ele nem teria vindo, né? Porque ele Sim. saberia que nós não estávamos em condições de receber a semente, né? Mas ele veio assim mesmo e deixou. Sim. Muitos aproveitaram, né? Muitos já estavam com a terra fértil, mas ele deixou a semente sabendo que uma hora ela irá germinar, não é? Nos Pois nossos bem. corações. Então, que a gente faça o mesmo, que a gente não espere, né? Resultado, não espere que o outro, né, esteja pronto. Vamos fazer a nossa parte, que esse é o convite, né, do irmão José na noite de hoje. Que a gente possa estar fazendo a nossa parte, dando o nosso melhor, semeando, né, tudo que nós temos de bom. E só assim, bem rápido, né, uma passagem. Uma vez eu estava conversando com o seu Ailton, e para quem não sabe, ele foi o presidente, né, da nossa casa, e também da nossa casa CAI de Guaianazes, e o fundador da casa, junto com a esposa. E uma tarde eu estava conversando com ele, que ele estava na biblioteca, e eu fui trocar os livros, e comecei a comentar que meus meninos não estavam querendo mais ir ao centro, né? E aí eu comentei que eles fizeram evangelização, tudo, né? Mas depois, com 12, 13 anos, já começaram, né? Aí ele falou, não se preocupe, não se preocupe. A semente foi plantada. Vai chegar uma hora que vai germinar.
Aquilo para mim foi, olha, foi um bálsamo, né? Porque a gente se preocupa tanto, né? Eu só queria dizer que falei isso também para a gente também não se preocupar tanto com o resultado, né? Que a gente faça, né, o nosso melhor, porque a semente realmente ela tem que ter um tempo para ela estar, né, germinando. Eu agradeço demais e vou passar para o Alessio para fazer a nossa Preparação, né? preparação, tá É bom? isso mesmo, né? A gente lembro que na aula 57, se não me falha a memória, do Aprendizes, a gente aprende muito com a aula Instituição dos Diáconos. Diácono vem da palavra servir. Então, eu não ouvi a mensagem do nosso amigo espiritual, irmão José, mas pelas suas explicações nos faz lembrar justamente a importância do servir, né? E a gente está muito preocupado em ser servido, né? Então, a grande demonstração de Jesus, inclusive naquele gesto do lava-pés, que virou até nome de rua aqui em São Paulo, é justamente para retratar essa parte, né, de seja lá qual for o cargo, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar no tema de hoje, independente do cargo que ocupamos, o que fazemos no nosso dia a dia, tudo é oportunidade de servir. A gente pode estar em qualquer coisa, desde plantar uma batata até o grande CEO de uma empresa, todos nós temos e devemos ter a condição de servir, né? Lembrar que o resultado é consequência. Nós temos que mirar no plantio, no agir, no fazer, né? Então, que possamos aprender mais um pouco, né? Jesus, quando ele consagrou os seus apóstolos, né, para saírem à rua, foi uma das grandes lições que ele deixou para que eles fizessem com abnegação, ou seja, né, justamente isso que você falou, fazer por amor, fazer porque tem que ser feito, é o trabalho, é o correto, é a caridade. O resultado é uma consequência, né? Então a gente tem que mirar mais no plantio, mais no agir, mais no fazer, para que obviamente o resultado vai ser positivo, vai ser bom. E às vezes a gente foca muito lá na frente, mas não faz nada para aquilo se concretizar, né? Então, só inverter aí a ordem de importância, né, Verinha? Né, Célia? Exatamente isso. Maravilha. Exatamente. Pois não. Não, eu ia falar que exatamente essas palavras foram da leitura inicial, né? Um pouco mais, né? Um pouco mais, sirva um pouco mais, sempre um pouco mais, exatamente. Maravilha. É isso aí. Bom, então vamos assim agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presentes, por esta grande oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para mais esse estudo, esse pão espiritual que Emmanuel, juntamente com todo o plano espiritual, nos oferece essa noite, então que possamos estarmos todos imbuídos em muito amor, em muita luz, em muita paz, e já nos conectando com o nosso mentor, esse nosso mentor espiritual, que nada mais é do que o nosso anjo de guarda, espírito amigo, enviado por Deus, por Jesus, que nos acompanha desde quando nascemos, muitas vezes até antes, já estão conosco, já nos orientando, nos protegendo com todo o amor e carinho que mamãe, com que o nosso amigo, né, nos produz, nos protege. Então, que possamos estar bem sintonizados com ele, para que, como falamos na mensagem inicial, né, possamos agir sempre no bem, pensando na caridade, com o seu auxílio, com as suas orientações através da nossa própria intuição. E pedimos que esse nosso irmão já nos conduza à presença, aí sim, de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, com todo amor, carinho, que mamãe tem para com seu filho, que nos envolve no seu manto de luz, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, que possamos sentir esse manto redentor nos dando todas as condições de seguirmos firmes adiante. Nossa mãe querida, agradecemos e pedimos que ela nos conduza à presença do seu filho, nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, a quem agradecemos também por tudo que fez por nós, pela humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de paz, amor, renúncia, coragem, perdão, fé, também abnegação. Possamos mirar também no seu modelo de vida e estarmos nos melhorando um pouquinho que seja a cada dia.
Agradecemos a esse nosso irmão e ele já nos conduz também na presença do nosso Pai maior Criador, que diante dele, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos também pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, como prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos assim, então, agradecer mais uma vez a oportunidade, já pedindo licença, autorização a todo o plano espiritual aqui presente para darmos início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, desde já envolvendo não só a nossa convidada, mas também a nossa amiga Verinha, em muito amor e muita luz, que estejam bastante intuídos e nós bastante receptivos para mais uma noite de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, obrigado. Boa noite a todos, né? O companheiro também, os companheiros, as companheiras que estão aqui conosco ao vivo, que também os companheiros que entraram no programa gravado, também muito boa noite. Hoje, essa coleção maravilhosa, como nós estávamos comentando, né? No início, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a coleção Fonte Viva, Vinha de Luz. E o item 2, Vê como vives. Olha só, hein? E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desventurando-lhe o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sadio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grande divina
a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiado no mundo. É fantástico esse texto, né? Fantástico, né? Ele começa falando dos talentos, né? Que nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, servir a Deus e a Mamon, né? Que Jesus já vai nos falar sobre essa questão, né? Na parábola, né? De multiplicar os talentos. E com certeza é para isso que nós estamos aqui. E Emmanuel aproveitou desse trecho, né? De Jesus, para justamente nessa noite, né? Ele não escreveu nessa noite, mas tão atual, né? Nos lembrarmos, né? De que o que nós estamos fazendo aqui, para que viemos, né? E um título fantástico, né? Como vives, né? Ver como vives, né? Ou seja, ver o que você está fazendo, né? Ver como, né? Você está levando aí a sua vida, né? E no capítulo 13 do item da caridade moral, né? É o capítulo que a mão direita não vê o que a esquerda faz. Eu vou ler um trechinho do capítulo da caridade moral, que ela fala justamente sobre isso, a irmã... Opa, deixa eu pegar aqui. A irmã Rosália, né? Ela fala também essa questão de como estamos vivendo, né? Nessa questão da caridade e também da questão de como fazer. E como vivemos, se nós estamos vivendo, vamos prestar atenção, se nós estamos vivendo na questão material, só pensando na matéria, né? Ou se nós estamos vivendo, como ele coloca, né, Emmanuel, nessa noite, num lado mais espiritual. Porque muitas das vezes nós cobramos, como ele bem coloca, né, a atitude do outro, né? Que ele coloca, né? O católico cobra uma atitude do padre, do bispo, né? Daquele que é ali representante da igreja. O protestante cobra uma atitude evangélica do pastor. Nós, espírita, cobramos a atitude daqueles que ali, né, são os médiums, que estão ali fazendo preleição, como o Alessio, né? A gente fica olhando ali o que o outro está fazendo, né? E cobrando atitudes. Mas e nós? Né? Emmanuel, nessa noite, está dizendo justamente isso. São só eles, nós também, né? Nós temos que cobrar de nós. E a irmã Rosália, nesse item, nas instruções do Espírito, ela diz assim, para a gente falar sobre a caridade, né? Ela tem um trechinho que ela diz assim: quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, todos nós podemos, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é a mais difícil de pôr em prática. Então, veja, essa questão de como nós vivemos, e aí unindo com a questão da caridade, né? Da caridade moral, é como nós estamos vivendo, que é muito difícil. Então, o convite, né, que Emmanuel nos traz para a gente estar vivendo da nossa melhor maneira, fazendo bem, praticando, conversando, dando o nosso melhor, que tem a ver também já com, que não é à toa, né? Tem a ver com o texto inicial, que a gente possa fazer sempre o nosso melhor, que a gente não olhe o outro, mas assim a nós mesmos, para a gente estar prestando atenção como estamos vivendo. Se nós estamos vivendo pela matéria ou pelo espírito.
Agora eu vou colar aqui do nosso companheiro Alessio, né? Uma fala, né, dele, que ele diz assim: nós queremos espiritualizar a matéria, quando na verdade temos que nós queremos materializar o espírito, quando na verdade nós temos que espiritualizar a matéria. Colei mais ou menos, né? Ou É isso seja, mesmo. busque, né, dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, colocar essa parte espiritual em prática. E o que é colocar a parte espiritual em prática? Ficar falando de religião? Ficar falando das palavras de Jesus? Ficar falando, decorando, né, o evangelho? Não. É praticar mesmo, como a Alessio colocou, sobre o lava-pés, né? A gente servir, para a gente colocar ali no nosso dia a dia. Isso é colocar a religião, né, no nosso dia a dia, a prática, fazer o nosso melhor ali para com os colegas, né, para com aqueles que estão próximos. Falei bastante, hein? Vou passar para a Célia, tá, Célia? Também. Verinha, prazer e honra estar aqui novamente com vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Quando nós pegamos esse texto a ler, né, ver como vives, achamos, né, meu Deus, o que Emmanuel vai dizer, não é? E depois vem ele com Lucas e olha, e daí Emmanuel pega lá um versículo, né, que está no Evangelho de Lucas, né? Então chama, lembra dos talentos, como você bem disse, né, Verinha? Pega lá 10 pessoas, entrega uma quantidade para cada uma, divide, né? E pedir, ó, cada um negocia aí, não é? Olha o talento, não é? Então, uma quantidade para cada. Até aí tá tudo bem, né? E uns fizeram, outro não, e aí vai, não é? Que nós sabemos bem desse talento, não é? E daí Emmanuel vem e nos chama essa atenção, né? Dizendo que a nossa vida, né, constitui em negócios, é uma negociação. A nossa existência é uma negociação com o nosso divino, não é? E muitas vezes nós nem percebemos, esquecemos, porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, não é? Há essa negociação. Há essa negociação. Claro, nós esquecemos, viemos para cá como qualquer coisa e muitas vezes chegamos lá pior do que quando aqui chegamos, não é? Então, o tempo todo é no chamado, né, a perceber essa negociação que nós fizemos com esses irmãos maiores perante a lei divina, não é? E perante nosso Pai Criador, não é? Então, todas as experiências, todas as profissões, como ele cita aqui no texto, né? Há essa negociação, há esse compromisso com as leis divinas, né? Então, nós somos nada de proprietários, né? Nós somos usufrutuários, né? Então, nós não somos proprietários de nada. Nós vamos usar, como ele bem diz, por um tempo, não é? Que estivermos aqui, porém, passa, é passageiro, não é? Então, esse texto vem nos chamando a atenção, vê como vives, olha, vê como vives, não é? O que eu estou fazendo, como na leitura inicial, né? Um pouco mais, né? Vê como vives um pouco mais no bem, um pouco mais na caridade, um pouco mais no se doar, né? Um pouco mais em tudo de melhor que nós trazemos, porque nós somos uma centelha de vida, né? Então, nós temos, não se cobra nada de nós, mas espera de tudo. E esperando de tudo de nós, né? É esse um pouco mais sempre, constante.
que eles pedem de nós e que Emmanuel lindamente vem explanando, não é? Vê como vives, não é? Então ele diz também, né? Somos os usufrutuários daqueles empréstimos lá que Deus nos concedeu enquanto estivermos aqui encarnados. Não é? Então, mãe não é minha, pai não é meu, casa não é meu, o carro não é nada, é um empréstimo. E quando eu for, nada levarei. Levarei o meu interior, o que eu fiz. Um pouquinho mais eu fiz. Eu negociei isso muito antes de estar aqui. Não é? Então, belíssima explanação. E que nós possamos ser realmente esses depositários fiéis das leis divinas sempre, né? Não esquecendo que tudo que nós fazemos, né, pode ser lucro para nós, de evolução espiritual e moral, porém, né, porém, pode ser também um fracasso, não só para nós, como para o nosso próximo e para esse planeta em que aqui nós fomos convidados. Não é como você bem falou, viemos aqui convidados. Cada um, como no livro ele fala, né? Cada um de nós veio trazendo esse negócio a realizar, esse compromisso, essa responsabilidade, né? Como você falou, Verinha, Jesus sabia do nosso potencial, ele sabe do nosso potencial. Então, cada um veio ali, olha, na sua batidinha, no seu compromisso, na sua responsabilidade, não é? Para se dar melhor, né? Para se fazer o melhor. É uma negociação divina. Divina. Então, nós temos essa responsabilidade de estar, não é? Fazendo, vivendo, não é? Como nós estamos vivendo nesse planeta, nesta vinha, em que nós fomos convidados, né, a viver durante um tempo. Olha, nada irá lhe pertencer daquilo. Um mundo tentador, sim, bacaninha, porém, você só vai levar o que você fizer de bem. Um pouquinho mais sempre estará ótimo para a evolução espiritual e moral. Mas nós esquecemos e nós queremos abraçar tudo. É meu, é minha, eu posso, eu quero e pronto, não é? E ver como vives. Nós estamos vivendo esse egoísmo, esse orgulho, esse apego, ou nós estamos tendo realmente essa consciência de que, olha, isso daqui é passageiro, não é um circo de diversão, né? Vai passar. De que maneira que eu irei passar? De que maneira que eu estarei vivendo nesse momento que é tão sublime, né? E que nós imploramos tanto, tem uma fila quilométrica querendo estar aqui, e nós aqui fazendo lambanças, muitas vezes, não é? Então, como ele fala dos líderes, né, religiosos antigos, né? E muitas vezes agora nós até achamos, né? Porque ele é dirigente, não é? Porque ele é um pastor, porque ele é um padre, não é? Então ele tem a obrigação de dar o testemunho, de ser isso, de ser aquilo. E como ele fala, cérebros falíveis, não é? Nós estamos falhando tanto que nós estamos aí reencarnando, muitas vezes iremos reencarnar muitas vezes, não é? Então, lá eles falam, né, do testemunho, de dar o testemunho, de testemunhar, não é? E, na verdade, no hebraico, testemunhar é comprovar, não é? Então, todos nós estamos chamados a comprovar tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso que nós estamos lendo, e não é de pouco tempo, né? Então, comprove. Olha, para ajudar o próximo, está comprovando que você está ajudando o próximo? Você é para ouvir o próximo, sem julgar, sem discriminar, está fazendo isso?
Esta é a comprovação de todos esses ensinamentos, não é, do Evangelho. E é o dever de todos nós cristãos que somos, não é, de comprovar essas experiências, não é, esses ensinamentos, de comprovar a cada dia, a cada hora, a cada momento. Nós falamos, como ele fala aqui, né, na Seara Espírita, não é? Então, nós vamos lá para a casa espírita, tem um dirigente, mas é cobrado do dirigente, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo, não é? O médium. E nós? Qual parte? Nós estamos lá só para discriminar, para dar Pitágoras. Qual é o nosso papel? Porque lá na casa espírita é maravilhoso, né? A espiritualidade já faz aquela harmonização, não é? E luzes, flores, cheiros, bacana. Então, nós somos maleáveis, nós somos disciplinados, nós somos educados, nós somos ali bacana um com o outro. Mas quando nós saímos de lá, né, nós vivemos o mundo como ele é. E nós, como nós somos. É só colocar o pezinho para fora, pronto. Tudo aquilo lá ficou lá, não é? E no meu dia a dia? Eu estou compreendendo, eu estou entendendo, eu estou colocando em prática, não é? E o que ele fala aqui para nós, né? Nós necessitamos viver o mundo de acordo com a moral cristã. E nós estamos chamados a dar o testemunho, a testemunhar, a comprovar tudo, em todos os lugares, né? Como ele diz, cada um de nós somos exemplos para alguém. Sempre nós somos exemplo para alguém, né? Então, tenhamos cuidado, né? Vê como vives, né? Temos que subordinar nossos desejos, nossos anseios, não é? A Deus, e não a esse mundo. Provas e expiações agora, daqui a pouco regeneração, não é? Uma tentação danada que nós temos aqui, mas o que nós estamos fazendo, como na leitura, um pouquinho mais, não é pedido muito, um esforcinho para fazer um pouquinho mais sempre, não é? Como o Alessio falou essa semana lá no Refletindo, que aquilo ficou ali, olha, nós estamos avançadíssimos, né, na tecnologia, não é? Mas a nossa moral está no pé. Ainda. É sempre ainda, né? É sempre ainda. Então, vê como vives. Até quando nós iremos ficar com essa moral no pé, com essa tecnologia bombando, não é? A olho nu, a olho nu. Então, o que nós estamos fazendo? Né? Uma reflexão para nós falarmos, gente, um pouquinho mais, qual fruto? É uma árvore, tá? Frondosa? Frutos docinhos ou frutos amargos? Não é? Qual a nossa moral? Vamos adiantar a moral, porque é isso que vai nos levar daqui a pouco para esse mesmo lugar aqui, mas melhores, com certeza, não é? A nossa moral. A nossa moral. Eu passo a palavra, Lécio. Que pena, dá vontade de ouvi-la até amanhã na hora de sair para trabalhar, viu, Celinha? Maravilha. Mas é isso, você bem colocou, né? A gente tem ainda essa questão de confundirmos posse com propriedade, né? Então a gente, pelo fato de comprarmos alguma coisa e ter um papel que nos dá ali o falso direito de propriedade, a gente acha que é nosso. Então, a gente muitas vezes trabalha para isso, a gente condiciona as nossas felicidades, os nossos objetivos
para os bens, né? Então a gente compra uma casa, compra um carro e está no nosso nome. Fala, isso aqui é meu. Mas não é, porque se fosse nosso, a gente levava para onde a gente foi, né? Então o que a gente adquire ali é um direito à posse e não à propriedade, porque a propriedade é de Deus, é dele, porque é ele que construiu tudo, né? Todas as partes químicas, né, de tudo que tem no planeta foi criado por Deus. Nós descobrimos, manipulamos e fazemos algo para nos servir. O nosso grande propósito é servir. É isso que Jesus exemplificou, né? E essa relação que Emmanuel faz com o trabalho é de extrema importância para a gente, porque a gente não vê dessa forma. A gente estuda, trabalha para ter as coisas, inclusive até ascensão profissional. A gente acha que nós vivemos para isso, para trabalharmos, estudarmos e crescermos e sermos alguém na vida. Não é isso que a gente sempre fala, ouve, até às vezes transmite. Mas, espiritualmente, é que é o nosso propósito. E a relação com o trabalho, ela é extremamente importante, que vai de encontro àquilo que nós falamos no início. Tudo isso são ferramentas para que possamos servir melhor. Ponto. Daí a importância de nós não vermos grau de importância maior ou menor em relação às pessoas, em relação às profissões, por exemplo. Ele até cita algumas aqui, dos administradores, Sim, sim. mas a gente sempre leva para o lado da matéria. Então, quando nós somos professores, né, que nós, aqui no nosso grupo, da nossa Casa Espírita, tem bastante professores, muitos professores levam para o lado de querer ser notável, de querer ser mais do que é, de querer passar uma impressão de gênio, quando, na verdade, o propósito é ensinar, orientar, né? É algo muito maior do que um diploma, do que um texto, uma palavra, a matéria em si. É muito mais além. E Emmanuel nos traz esse convite para a gente enxergar além. Então, no meu caso, né, que a gente trabalha com a questão de financeira, com públicos, com empresas, não é ali para bater meta, como a gente é treinado muitas vezes, né? Não é para crescer, ganhar dinheiro, ganhar isso, ganhar aquilo. É para a gente aprender e a orientar também. É compartilhar, é dar condição para o desenvolvimento para que possa contratar e mais pessoas tenham acesso à melhora. Perceba como que tudo está conectado para servirmos, para sermos melhores. Mas a gente ainda, né, dentro da nossa pequenez moral, como nós falamos, a gente enxerga só a matéria. Até o motorista, às vezes, está ali, às vezes, focado em chegar mais rápido, em conhecer o melhor caminho, quando, na verdade, a gente aprende com o motorista ali, quando a gente está utilizando os serviços, a calma, a paciência, a dirigir corretamente, a respeitar as leis do trânsito. Então, você pode usufruir da sua profissão para ensinar, para servir de exemplo, para mostrar, né, as pessoas que cuidam ali da limpeza das empresas ou dos serviços públicos nas ruas. Olha o trabalho de manter-se limpo, de limpar. A importância de ensinar a nos limparmos espiritualmente também. Então, por que eu não vou usar ali o meu trabalho para orientar as pessoas a se limparem mentalmente também? Assim como uma louça tem que estar brilhando e por dentro, como nós estamos. Então, eu sempre gosto de usar, como a Verinha sempre fala, né, do nosso amigo Cortella, que ele diz, dentro de uma das palestras, nós temos todas as condições de fazermos o melhor, dentro da condição que a gente tem. Então, nós não temos que preocupar que a Celinha ela tem uma oratória muito melhor do que a minha. É a condição que ela tem para fazer o dela. Eu vou fazer o melhor, dentro da condição que eu tenho hoje, até que eu tenha condições
para fazer melhor ainda. Mas para eu ter condições de fazer melhor ainda, eu tenho que fazer pelo menos o básico, pelo menos o simples. Independente da religião, o CEO tem uma grande responsabilidade. Não é para ser só o maior salário da empresa, se for, mas normalmente é. Não é para isso que ele é CEO, que ele é presidente, ou que ele funda uma organização. Ele tem uma responsabilidade de ensinar e propiciar que as pessoas se desenvolvam nas suas empresas, crescendo, prosperando, para cada uma daquelas famílias terem condições de fazer melhor dentro das suas casas, dentro da sua cidade. É assim que se forma uma comunidade mais evoluída. Quando a gente vê André Luiz, né, o filme ou o livro Nosso Lar, o filme Melhor por causa das imagens, como que é lá no Nosso Lar? Também tem, né? Tem as profissões, cada um dos seus afazeres, tem os hospitais, tem os teatros, tem as bibliotecas, mas lá ninguém está preocupado se vai ser presidente, se vai ser o gerente, se vai limpar. Eles estão preocupados em como posso servir para você ficar melhor. Todo mundo pensando nessa forma, em servir. E não é à toa que nós nascemos com as nossas aptidões. Já imaginou se todo mundo resolvesse ser médico? Ou se todo mundo resolvesse ser apenas encanador? Como que seria o mundo? Sabiamente, perfeitamente, dentro de uma mesma família, cada um pode seguir para uma profissão diferente. Isso não é à toa. É porque a união, cada um com a sua aptidão, dá condição para todos poderem uns se servir aos outros, um auxiliar aos outros. E esse é o grande chamamento hoje de Emmanuel. O que eu, na minha profissão, posso fazer melhor para servir, não para ganhar dinheiro? O dinheiro é um reflexo de metas que a gente cumpre, mas para quê? Para falar que ganhou, para falar que bateu, para pôr medalha? Não, para auxiliar, para ajudar mais, para auxiliar onde eu moro, para auxiliar a família, para auxiliar na rua, para auxiliar aquele que a gente não conhece, que nunca vimos, não importa. Aquilo que a própria Celinha, a gente estava falando antes, quanto mais a gente faz, eu estava num cliente hoje, e a gente estava falando muito dessa questão das religiões de um modo geral, dos judeus, né, principalmente, como eles estão unidos, dos trabalhos das igrejas nos presídios, dos centros espíritas, e a gente percebe que quanto mais se faz, maior se torna a religião, a casa, né, o centro espírita, as pessoas, porque isso é prosperidade, não no dinheiro, mas no auxílio. O que faz prosperar não é o auxílio, não é o dinheiro, matéria, é o auxílio, é a ajuda, é a caridade. Qual que é o propósito disso? O que os políticos têm essa grande oportunidade? Os advogados, juízes, não estão lá apenas para colocar o diploma na parede, é para tratar do tema da justiça, para ser justo, outro para defender. Então, o propósito de tudo das profissões vai além, vai para o espiritual. Mas a gente está sempre olhando a parte da matéria. É o ego, é o título, é a promoção, é porque o meu vizinho tem que ver que olha como que eu estou, como que eu sou. E aí a gente entra naquela cilada das redes sociais, já partindo para as minhas considerações finais, fechando com essa grande cilada das redes sociais, que envolvem todas as profissões, né? E que pode, mas não todas as pessoas, né? Mas de um modo geral, é o que a gente vê muito nas redes sociais. Nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que a gente não tem, para mostrar para quem a gente não gosta. Porque nós fazemos tudo isso voltado para a matéria. Quando nós transformarmos isso, trabalharmos para auxiliar quem a gente não conhece, ajudar quem a gente não conhece, aí nós vamos entender o que Emmanuel está falando na prática. O que estamos fazendo com os nossos conhecimentos, com as nossas matérias da vida, do dia a dia, né?
Estou apenas focado para me dar bem financeiramente, materialmente, no meu ego, na minha querer virar famoso, ou estou me transformando numa pessoa melhor? Quem será promovido para um próximo planeta de regeneração, como a Celinha falou, que nós já estamos em transição? É quem ter mais ou quem ser mais, né? É quem se tornar melhor. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Passo, então, para a minha Verinha também fazer as considerações dela. Um prazer e honra, mais uma vez, estarmos com a nossa convidada, a querida Célia. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós que agradecemos, né? Poderia falar mais, que eu estava aqui só ouvindo, está maravilhoso. E realmente, né? Não foi à toa que Jesus falou para nós sobre essa questão da parábola, né, dos talentos. Porque, como vocês bem colocaram, se nós admiramos esse ou aquele, não foi da noite para o dia que essa pessoa que a gente admira está se destacando nesse ou naquele, né? Talento. Foi muito serviço, muita luta, muita preparação. A gente diz aqui, né, assim, no mundo do futebol, né? A gente quer ser o Neymar, mas não quer a parte que ele tem que treinar, né? Queremos ser Chico Xavier, mas não queremos aquela parte ruim, né? De buscar, de aprender, né? De ficar noites e noites escrevendo, psicografando. Ou seja, nós queremos já estar prontos, né? Sem passar pelo processo. E nessa noite, Emmanuel está nos convidando para a gente justamente observar como estamos sendo, né? Como está sendo esse processo, o nosso dia a dia, porque no dia a dia, ali numa construção, né? Nós estamos construindo ali, né? Esses nossos talentos, essa maneira de ser, de agir. Nós não vamos agir de uma hora para outra no bem. É uma construção. Hoje eu faço uma coisa boa, amanhã mais outra, e assim vai. E a gente vai construindo, né? E à medida que eu presto atenção nas minhas atitudes, que eu presto atenção no como eu falo com o outro, como é o meu tom de voz, como é o meu olhar, né? Como eu me coloco a serviço, a auxiliar, é nesse ponto que a gente precisa, né? Estar buscando em nós, né? Como estamos agindo e o porquê das vezes, né? Nós não agimos, que é também um exercício, né? Uma busca para a gente estar se compreendendo. O que foi que me impediu de auxiliar a Célia? Não é? Precisamos buscar, né, em nós as respostas. E nós vamos, com certeza, né, não precisa ir muito a fundo, não, para a gente descobrir por que eu não auxiliei, por que eu tenho facilidade de auxiliar um e não auxiliar o outro. Então, é buscando mesmo, né? É fazendo essas perguntas, revirando, né? Revirando as nossas gavetinhas, porque temos muitos compartimentos, né? Revirando esses compartimentos, esses sentimentos, e a gente indo, né? Ali no dia a dia, que nascemos com esses talentos, como Emmanuel nos lembra, fomos dotados, né? Talvez eu não queira esse, mas no momento, é o que eu preciso. É nesse momento que eu estou, né, nessa situação, não é à toa. É o que eu preciso trabalhar nessa condição, para a gente estar melhorando, né? Para a gente estar buscando. E, às vezes, não é nem só nos melhorarmos, é auxiliar o outro, né? Porque nós também não estamos juntos no mesmo, nas mesmas tribos, vamos dizer assim, à toa, né? Então, não é à toa que eu estou naquele local de trabalho material,
não é por acaso que eu estou na casa espírita ou na minha doutrina, que eu encontro aquelas pessoas, né, no dia que eu frequento, nada é por acaso, né? E tudo concorre ao quê? Para a nossa melhora. A espiritualidade, ela vai envolvendo, ela vai nos auxiliando o tempo todo, né? Para que a gente vá acordando, vai despertando, que a gente vá colocando, né? Essa centelha, como você falou, né, Célia? Divina ali, né, semeando. O áudio. Acho que a Verinha tá muda. Será que ela caiu? Será que caiu? Vamos dar uma olhada, ver se ela retorna. Tá congelada aqui a Verinha. Para você tá congelada, Celinha? Não, Voltei, eu para mim, acho, né? voltou. Agora voltou. Voltou! Então, terminando rapidinho, né? Que a gente possa, né, estar nos olhando, nos observando o tempo todo. Eu acredito que esse seja o convite de Emmanuel, né? Que nós não estamos naquela ou nessa situação à toa, e que é para a gente fazer o nosso melhor, independente da onde estamos, independente da profissão, independente do que estamos fazendo, né? O momento que estamos passando, que tudo é para o nosso melhor, né? E também melhorar o outro e fazer para o outro. Que Deus nos abençoe. Já vamos passar para a Célia, que o Alessio já deve estar olhando o relógio. Célia, passo para você. Caiu, Alessio? Aí. Nós estamos no mundo tentador, nós também estamos na nossa melhor versão, não é? Nós também estamos na nossa melhor versão. E quando nós lemos esse texto, com essa linda explanação de Emmanuel, e com o auxílio de vocês me enunciarem, fazer a gente pensar, conscientizar, compreender melhor, entender, não é? Nós percebemos esta grande importância, não é? Então, estamos vivendo, não é? No céu interior nosso ou no nosso inferno interior, não é? Que leão que eu estou alimentando dentro de mim, não é? Essa reflexão, não é? Como ele diz, vê como vive, é para todos nós, não é? Como nós estamos vivendo, não é? Que não nesse parque de diversão é passageiro, sim, mas não é um parque de diversão essa nossa estadia aqui, nesse plano em que nós somos convidados, nós temos um negócio, nós temos tarefas, está tudo dividido conforme, não é? O nosso empenho, o nosso conhecimento, as nossas vidas e vidas, porque somos espíritos imortais, né? De que maneira que eu estou cumprindo essas mensagens do Cristo, né? Independente de onde eu estiver, de que maneira, né? Tem no Evangelho o homem de bem, se nós fôssemos um pouquinho daquele homem de bem, né? Olha, vê como vive, estou tentando ali, ó, naquele homem de bem. Né? É que, de repente, incorpora em nós um homem mau e fica muito tempo conosco. Não é? E aí, cérebros falíveis, como ele bem diz aqui, somos falhos, por isso que nós estamos encarnando, reencarnando várias vezes e não há muito tempo, né? E há muito tempo. Então, que nós possamos, com a graça divina, a partir desse texto e de outros e outros e outros, né, perceber, somos uma árvore frondosa? Somos. Né? Que frutos nós estamos fazendo? Não é? O que nós estamos fazendo com essa nossa existência? Não é? Então, vê como vives.
Eu, você, ele, e que seja da melhor maneira possível sempre, porque Deus é Pai, nos fez com amor e por amor, não é? Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que estão ao vivo, gratidão. Quero agradecer ao convite por estar aqui novamente, eu, você e Emmanuel. Eu quero agradecer os idealizadores do programa, né? Aos mentores da Rádio Web Cristo Consolador, por esta grande oportunidade desta noite. E aí, chegando aos nossos finais, eu gostaria de convidar quem puder, quem quiser, não é? Cerrar os olhos, inspirar tantas informações, né? Que possamos fazer como Santo Agostinho esta noite, checklist, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, como eu estou vivendo, que árvore é essa que eu quero frutos gostosos. Quero agradecer imensamente a Deus por esta grande oportunidade, nosso Pai maior. Jesus, irmão, coordenador desse planeta, Maria Santíssima, que cada um de nós possamos nos sentir embalados nos braços de nossa Mãe Santíssima. Vamos nos visualizar nos braços de nossa Mãe. Gratidão a esses amigos benfeitores, sublimes, incansáveis do bem, por estar conosco. Obrigada ao mentor espiritual de cada um de vocês. Gratidão aos nossos ancestrais que nos trouxeram até aqui, irão seguir conosco muitas vezes, muito, até nós chegarmos lá, homens de bem. Obrigada, meu Deus, por esta grande oportunidade e que essas luzes que nós trazemos do plano superior possam ser distribuídas aos 4 cantos do universo, irradiando bom ânimo, paz, amor, alegria, felicidade, não é? Que nós possamos lutar contra essas nossas guerras interiores e essas guerras exteriores, que Deus possa nos ouvir sempre as nossas orações. Que a paz do Cristo possa estar conosco hoje e sempre. Gratidão imensamente, prazer e honra fazer parte desse programa, desta noite, estar aqui com vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Gratidão. Excelente noite a cada um de vocês. Gratidão por tudo e por tanto. Paz e bens a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, vibrações de muita luz, paz, amor, em forma de rosas multicoloridas, entregando na mão da Célia, que ela possa levar essas vibrações de amor por toda a sua jornada, entregando na mão do Alessio, que ele possa também levar essas vibrações de amor por toda a sua jornada, e aos companheiros que estão aqui conosco ao vivo, também vibrações de muita luz, de paz, amor, e também aos que entrarão no programa gravado. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e Amém. até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada, Alessio, Célia. Eu que agradeço, obrigado a todos. Obrigado. Próxima. Muito obrigada. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Beijo a todos. Beijo.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.